Oi, ligados! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente está aqui mais uma vez para falar sobre Bíblia. Você, assim como eu, com certeza tem algumas dúvidas e esse é o canal certo para você tirar muitas delas, principalmente aquelas consideradas polêmicas. E o assunto de hoje é: existe vida na morte? E aí, o que é que você acha? O que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? A gente volta já já e esse é o Ligados na Palavra. Muito bem, e para falar sobre esse tema comigo, tenho dois convidados aqui nos estúdios da Igreja Central de Curitiba e eu vou apresentar para vocês. Professora Rita, tudo bem? Você que é instrutora bíblica aqui da Igreja Central, seja muito bem-vinda ao Ligados. Obrigada, é um prazer estar aqui e um abraço para as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Que legal. E o pastor Vitor BJ, pastor jovem aqui da Igreja Central, muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Tudo bem com você? Que bom que está com a gente. E antes de abrir a palavra de Deus, vamos então orar? Pastor BJ, você pode orar para nós? Com certeza, oremos. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui. Pedimos que a Tua presença se faça aqui conosco, que o Espírito Santo esteja nos iluminando, que abençoe cada um que está nos assistindo agora. É o que pedimos em Teu nome. Amém. 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 Então vamos direto ao ponto, começar falando aí sobre esse tema que com certeza vai render muito no programa de hoje. E eu quero perguntar para vocês, o que é vida e o que é morte? Será que dá para a gente começar por aí? Então, para a gente entender o que é a morte, a gente precisa começar vendo o que é vida. E eu já começo lendo o texto de Gênesis. Você que está em casa pode pegar a sua Bíblia aí ou abrir uma aba aí, não sei. Mas Gênesis 2, verso 7, fala um pouquinho do que é a vida, Giba. E aqui ajuda a gente a entender depois o que vai ser a ausência da vida. Gênesis 2, 7 diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o que esse texto mostra? Nós somos alma vivente. Só que para ter uma alma vivente, precisa ter a combinação desses dois elementos, que é o pó da terra e o fôlego de vida. O pó da terra seria a matéria, o nosso corpo, né? Que foi ali como que o boneco de barro que foi feito. Só que ele sozinho não tinha o mais importante, que é o fôlego de vida. O fôlego sem o pó da terra não tem como ser alma vivente. Do mesmo jeito contrário, ou seja, para haver vida tem que ter pó da terra, o corpo, e tem que ter o fôlego de vida que vem de Deus. Isso é a vida. E a morte, Rita? Então, a morte, quando nós vamos lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, nós encontramos também praticamente assim uma equaçãozinha sobre a morte. Como a gente encontra lá em Gênesis 2, Deus diz que nós somos uma unidade, né? Nós somos um todo de corpo, fôlego de vida, que dá alma vivente, né? Isso, enquanto esses dois estão juntos, acontece vida, conforme nós aqui estamos, né? Estamos aqui em três almas viventes. E a morte, a Bíblia diz assim, Eclesiastes 12, 7, o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, o que a gente pode entender? Daquela equação de corpo, fôlego de vida, que dava a alma vivente, agora nós vemos que aqui houve uma separação. Tudo volta às origens, né? O pó volta à terra, nós levamos o corpo daquele que morreu, do ente querido que perdemos, para a sepultura, e o espírito volta para Deus. Só que, quando nós consideramos que Deus usou, vamos dizer assim, dois ingredientes para nos fazer, pó da terra e fôlego de vida, né? E na morte existe essa separação, então aqui nós compreendemos, nós entendemos que no lugar de fôlego de vida, Deus usa um sinônimo, ele usa a palavra espírito, né? Que só nesse texto, somente nesse texto de Eclesiastes 12, 7, quando a gente vai nos originais da Bíblia, nós vemos aqui no lugar de espírito, no hebraico a palavra nefesh, no grego a palavra pneuma. Pneuma já nos remete a quê? A ar, né? Pneumático, pneumologista, né? Então, o que é o espírito? É o fôlego de vida. Em última análise, hein, pastor? A gente poderia dizer
que esse espírito, esse fôlego de vida seria a minha respiração, seria aquilo que me mantém com vida. Isso mesmo, isso não mesmo. é? E se eu perco isso, eu perco a vida. Exato. Né? Tanto que o Salmo 104, verso 29, Deus nos diz que se lhes cortas a respiração, morrem. Né? Então, na morte, é uma coisa muito simples. O corpo vai para a sepultura e o espírito ou o fôlego de vida que veio de Deus volta para Deus. Né? Como que desaparece, né? Exato. E é interessante que até na morte, Rita, não tem consciência nenhuma, né? Não. Muitos acham que não, morreu e agora... por um lado é até mais confortante isso, mas por outro não é. Exato. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que quando a gente morre, a gente não tem consciência. Né? Até Eclesiastes 9, 5, quero até citar, que diz assim, Eclesiastes 9, verso 5 diz: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa, mas sua memória fica entregue ao esquecimento. Exato. Ou seja, é muito claro, né? Às vezes a gente quer pedir sabedoria aos mortos, quer orar para os mortos me ajudarem. Segundo a Bíblia, os mortos, eles não sabem coisa nenhuma. Exato. E uma coisa assim, né, que tranquiliza muito a gente e mostra e comprova, destaca muito a sabedoria e a misericórdia de Deus, né? É dizer ali que eles não têm parte em coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. Então, por exemplo, uma mãe que morre, deixa seus filhos aqui, como é que, se ela fosse para o céu imediatamente, né? Como é que ela iria usufruir do céu, vendo seus filhos chorando, sentindo a sua falta, saudade? Deus é tão sábio, né, que na morte não existe conhecimento de nada. Inclusive no Salmo 146, ele diz que naquele dia que a pessoa morre, perecem todos os seus pensamentos, né? Porque, veja, se o pó volta para a terra e lá ele se deteriora, o nosso cérebro é pó. Né? E a gente fala aqui no Ligados que a gente trata de temas polêmicos, mas lógico, temas polêmicos não quer dizer que ele seja necessariamente extravagante. Esse tema ele é polêmico porque, por exemplo, para mim, é uma pergunta que desde criança eu me fazia. Como seria um Deus justo manter uma mãe, como a professora citou, olhando seus filhos lá do céu, ou até um marido casando de novo? Como se poderia, né, ser feliz dessa maneira? Sim. Será que seria uma morte justa ou seria uma vida na morte justa, né? Então, vocês veem aí, quem está acompanhando o nosso estudo, de que essas dúvidas vão sendo sanadas ao longo do estudo e elas podem ser dúvidas que estão aí há muito tempo. Exato. Né? Sim, E sem por isso dúvida. que a gente chama isso de tema polêmico, porque eles são tratados assim dessa maneira por uma vida toda e às vezes as dúvidas não são sanadas. E aqui a gente tem esse propósito. Para a gente dar continuidade no assunto, então, se a morte é um vazio, se a morte é um nada, se não há consciência, tem como a gente explicar para quem está nos assistindo onde estão os mortos hoje? Então, isso é bem interessante citar, né? Segundo João capítulo 5, verso 28 e 29, lá diz assim, olha, João capítulo 5, versículo 28 e 29. Ó, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aqui vem falando os que estão nos sepulcros. E a palavra, Giba, para sepulcro, usada na Bíblia, ela é a palavra geralmente inferno. Na verdade, a palavra inferno significa sepulcro nos originais. Há uma inversão, está embaixo Exato. da terra. Então, assim, a gente pode dizer sem dúvida, quando a pessoa morreu, ela vai para o inferno. Todos que morrem vão para o inferno. Mas como assim, pastor? Que está dizendo? Não, todo mundo que morre vai para debaixo da terra. Volta e vira pó. Então, o inferno, esse inferno existe, que é embaixo da terra. A pessoa morreu, ela é enterrada na terra, ponto. Ela está ali. Agora, esse é o inferno que existe. Esse outro inferno que foi criado aí na nossa... No folclore bíblico, né? Isso, sem dúvida, não é bíblico e é isso que a gente quer provar também. Então, essa crença que a gente tem sobre o inferno vem da Grécia, né? Transmitiram essa crença para nós, de que o inferno seria um lugar de tormento eterno, onde pessoas ficariam ali queimando, sendo cutucadas por demônios com garfo, né? Isso é uma coisa que contradiz totalmente aquilo que a Bíblia nos ensina,
Porque lá no capítulo 20 do Apocalipse, no versículo 14, quando Deus fala sobre a recompensa que ele vai dar para os perdidos, lá depois da volta de Jesus, 1000 anos depois, fala que a morte e o inferno serão lançadas dentro do lago de fogo e enxofre. Como assim, né? A morte e o próprio inferno sendo lançado dentro do inferno, né? Então, a morte e a sepultura serão lançadas dentro do inferno, porque não haverá mais morte. Mas sobre esse tema, sobre esse assunto do inferno, o pastor pode discorrer mais alguma coisa. João 5:28 que a gente leu, né, que as pessoas vão para o sepulcro quando morrem, fala também, olha, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, já cita essa questão da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, se você puder encontrar aí, verso 16 e 17, diz o seguinte, olha só, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Exato. Então, Giba, existe, se me perguntar, né, existe vida após a morte? Após a morte existe. Que é essa ressurreição aqui, que os salvos vão ter e que os ímpios terão a ressurreição para morrer de uma vez por todas. Mas na morte, como a Bíblia provou, não existe vida. Todos vamos para debaixo da terra e lá ficamos até Jesus voltar e a gente participar da primeira ou da segunda ressurreição. Ok. Então, para a gente fechar esse assunto aí, a Bíblia realmente ela nos surpreende, né, com essas revelações. Exato. E então, pelo que eu consegui entender do que vocês falaram, a gente consegue ter uma esperança, mesmo a morte tendo esse contexto triste para nós que estamos aqui, às vezes perdemos um parente querido, alguém muito próximo, mas ao final de tudo, Deus fez uma promessa e a gente, mesmo na morte, pode ter uma esperança. É isso, professora? Exatamente, né? Porque o que o pastor leu agora, ali em 1 Tessalonicenses 4, falando da ressurreição dos mortos e o reencontro com os vivos, né? Os que estarão vivos por ocasião da vinda de Jesus. E a Bíblia encerra aquele texto dizendo assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? Ou seja, imagine que dia esse da volta de Jesus, quando nós, além de estarmos diante dele, vendo esse Cristo maravilhoso, ainda vamos estar abraçando aqueles que um dia nós levamos para a sepultura. Que legal. Né? E a Bíblia nos diz ainda mais, para nos encher mais de esperança e de certeza de que realmente vale a pena buscar esse Deus. Está em Apocalipse 21:4, diz que na presença de Deus, quando nós estivermos com Ele, não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas, ou seja, não haverá mais morte. Porque legal. O pecado finalmente foi exterminado. E eu completo, Giba, com assim, essa questão de acreditar que quando a gente morre, a gente vai para o céu, tal, isso teoricamente conforta, por isso que muitos se apegam a isso. Exato. Não, meu parente morreu, ele está no céu, está olhando por mim, teoricamente conforta, só que por outro lado não. Eu tive uma experiência bem triste, assim, de perder uma aluna de ensino médio que cometeu suicídio. E assim, depois do enterro dela, a mãe ela ficou assim muito perturbada durante meses, dizendo, pastor, onde minha filha está agora? Então ela está no inferno, ela está sofrendo, ela está queimando, ela está, sabe? Então essa teoria que teoricamente era para trazer paz, traz tormento. Exato. E eu mostrei isso para ela, falei, olha, não, ela está embaixo da terra, tá, sabe, tá virando pó, e quando Jesus voltar, ela vai ser ressuscitada, e aí vai ser o momento do juízo que todos nós vamos passar. Mas então, isso realmente traz paz. A gente saber que Exatamente. Um dia Jesus vai voltar, todos seremos ressuscitados, passaremos pelo julgamento e aí sim será dado o veredito final. Isso aí consola e conforta a gente de verdade. Exatamente. Que legal. Gente, obrigado então pela participação de vocês aqui no Ligados da Palavra. A gente agradece também a sua companhia. Esse tema, ele realmente é polêmico porque ele gera ainda algumas dúvidas, por mais que a Bíblia traga
toda uma explicação a respeito do que acontece na morte, mas o que a gente sugere é que você estude cada vez mais, procure individualmente conversar com Deus para que Ele te mostre as verdades que Ele traz por meio da palavra dele. Você pode acompanhar os nossos outros vídeos, a maioria dos links está aqui na descrição. Os vídeos também aparecem relacionados aí no YouTube com todos os temas que a gente já discutiu por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo também, se inscrever no canal e, claro, fique sempre ligado na palavra.